aí, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. A gente fica muito feliz de vocês estarem participando. É um assunto pesado, mas a gente vai tentar trazer o mais leve possível e todas as orientações que a gente conseguir passar para vocês hoje para poder resolver muitas questões, a gente vai tentar fazer nessa noite, né, não, Ju? Sim, sim. Esse conteúdo ele é muito importante, ele de fato impacta a vida de todo ser humano, né, de todo mundo. E a gente sabe que é muito comum, né, essa questão a questão financeira afetar a vida, né, nos relacionamentos. E não é só relacionamento de casal, viu? Às vezes é filho que fica ali sobrecarregado com as contas da casa dos pais, ele acaba ali assumindo algumas responsabilidades e ele fica com a vida dele travada, né? Não consegue fazer as coisas. Às vezes, dívida de irmãos, essa questão de emprestar dinheiro para o amigo de confiança e depois você não recebe. Então, são várias questões que envolvem vários tipos de relacionamentos e que são impactados pela questão aí financeira, pela questão de como eles também se relacionam com o dinheiro e como que esse dinheiro atua nessa relação. Me diz aí, Elaine, na sua perspectiva, como que você enxerga essas coisas? Bom, eu enxergo que as dívidas, elas é um grande desafio para o casal. Quando a gente pensa em casal, nesse caso, são as pessoas que moram dentro da mesma casa, são as pessoas que se relacionam com você, que nem você falou, Ju. Não, a gente não tem, quando a gente está com uma dívida ou com um problema financeiro, a gente não tem um problema só com a gente tem um problema com as pessoas que a gente se relaciona. Então a gente tem problema no trabalho, a gente tem problema em casa, aí impacta nos filhos, impacta no relacionamento. O casal, ele tem muito mais desentendimento. É muito mais difícil de você conseguir lidar com essa situação quando tem mais gente envolvida. Sim, isso vai gerando estresse e ansiedade. Por exemplo, no caso do casal. Geralmente, né, a gente espera que essas conversas sobre dinheiro, projeto de vida, elas aconteçam antes do casamento. Que já tenha um projeto de vida, que já tenha ali um alinhamento do casal, para que eles possam construir juntos aquilo que eles planejaram em conjunto para viver nesse casamento. Então, são coisas que, por exemplo, a organização da festa, depois se vai viajar, não vai, como que a gente vai montar nossa casa, a gente vai alugar, vai comprar, vai financiar, vai fazer, sei lá, um consórcio, ou a gente tem um lugar para a gente começar, né? A gente mora aqui, é muito comum, né? Que, por exemplo, assim, vou falar da minha avó, né? Minha avó, ela tinha uma casa ali, tipo um anexo, e não era fundos, era lados, onde todos os filhos, quando casaram, tiveram ali uma oportunidade de começo. E foi isso que todo mundo fez. Casou, morou ali por um tempo, cada um depois foi para sua casa. Mas foi uma oportunidade de começo. E às vezes tem que estar no combinado. A gente vai ter essa oportunidade de começo, né? Será que a gente vai casar e vai, sei lá, separar 2 cômodos na casa dos seus pais, na casa dos meus pais? Ou na casa de alguém que é muito conhecido, que eu também já vi caso da pessoa que tem uma amiga muito querida que tinha lá uns cômodos nos fundos e alugou. Não tinha hábito de alugar, mas alugou porque era uma pessoa de confiança. Então, assim, essas conversas precisam acontecer. Como que a gente vai começar? E depois dessas conversas, né, sobre como que a gente vai começar, como que vai ser o tratamento desse dinheiro? A gente vai juntar o nosso dinheiro? Ou cada um, né, vai pagar ali, a gente vai separar algumas contas e cada um vai pagar determinadas contas. E também tem a questão da proporcionalidade, porque às vezes um ganha um pouco mais que o outro. E daí não dá para rachar a conta, né? Porque aquele que ganha mais vai ter um dinheiro sobressalente, mas aquele que ganha menos, de repente, tenha menos dinheiro. E daí Visão justa. isso, e tem que ter essa conversa, porque senão vão vir as consequências
E você sabe dizer melhor como são essas consequências, quais são essas consequências, né, Elaine? Sim, na verdade, a gente pensa assim, quais as principais causas de dívidas em casais é a falta de planejamento, gente. Como a gente falou aí, até a questão de, como que vai ser o nosso casamento, como vai ser a nossa festa de casamento, mas eu vou te falar uma coisa. Você sabia que a festa de casamento, lua de mel, eles costumam planejar? Eles costumam ter muitos planos quando estão iniciando a relação. É muito legal isso. Mas com o passar do tempo, a comunicação diminui. Então a gente tem um problema muito sério, porque a falta de comunicação vai levar a vários erros. Então, assim, gastos excessivos. Quando um gasta demais, isso aí pode levar ao endividamento do casal ou da família. Quando a gente pensa aqui no coisa, vamos falar do endividamento da família, porque se o casal está endividado, os filhos também estão endividados. Isso aí é uma corrente. Então, a falta de comunicação entre os dois, imprevistos. A gente está levando tudo bonitinho. Eu pago uma parte, o meu esposo paga outra parte, mas quebrou nosso carro. A gente vai se endividar. Por quê? Porque a gente não está preparado para imprevistos. Então, assim, precisa ter uma comunicação muito clara e, principalmente, precisa ter muito planejamento. Uma família precisa planejar tudo. Desde a lista de compra do supermercado, para não ter coisas excessivas dentro de casa que vai estragar ou que você vai perder dinheiro, até mesmo planejar as férias, que a gente não planeja e chega no dia de férias a gente quer viajar. A mulher, ela gosta, ela precisa disso, ela precisa sair, ela precisa se distrair, ela entende a necessidade de levar o filho para passear e às vezes isso não é a prioridade do homem. Isso vai causar um desentendimento, porque ela vai ter um gasto que ele não estava esperando. Então, assim, a comunicação é o primeiro ponto e o planejamento. Quando a gente senta e fala, olha, vamos planejar nosso ano? Começo de ano, gente. Vamos sentar com o marido, vamos sentar com o namorado, vamos sentar com os filhos. A gente pensa até nas mães que moram só com os filhos, que é o meu caso, por exemplo. Senta com ele, vamos planejar nosso ano? Qual que é a sua prioridade? Quais são as suas metas? Porque daí eu tenho minhas metas individuais, a pessoa que se relaciona comigo tem as metas individuais dela, mas a gente precisa ter metas comuns. E a gente precisa ter um acordo para poder para poder fazer com que essas metas dê certo, tanto as minhas quanto as deles. Ó, a Zilda falou a Zilda também mora só com o filho. Zilda, muito obrigada por estar participando. E assim, quando a gente tem isso tudo muito definido, tudo fica muito mais leve. Assim, a minha experiência de atendimento endividado, existem duas questões que pesam muito. Quando é a mulher que cuida de todas as finanças da casa, porque o homem faz assim, ó. Chega no final do mês, dá o dinheiro na mão da esposa, paga as contas. Ele tá tranquilo, vai assistir a televisão dele. Ele não vai perguntar para ela se o dinheiro deu para pagar as contas. Na cabeça dele, tá dando certo. Porque ele não tá tendo que lidar com isso. E a coitada da mulher tá lá sem dormir, ansiosa. Por quê? Porque ela não tá conseguindo fazer com que o dinheiro dos dois pague todas as contas. E ela se sente culpada por isso. Então, ela não conversa com o parceiro por medo. Depois até você explica muito bem como é que funciona isso, Ju. Mas ela não conversa com o parceiro por medo. Ela tem medo de ser criticada e dele falar, ó, a Marlene falou que é o caso dela, e dele falar que a culpa é dela. Ah, foi você que gastou demais. Então, a mulher, ela não conversa com o homem por medo. O homem é diferente. Ele não conversa com a mulher, não é por medo. É por orgulho, por vergonha. O homem, ele entende que ele tem que ser o provedor da casa. Então, se a mulher dá o dinheiro dela na mão dele, ou até mesmo às vezes ele nem aceita, mas ele não consegue arcar com todas as despesas da casa, ele não conta para a esposa porque ele tem vergonha de contar para ela que ele não está conseguindo. Então, são dois sentimentos totalmente diferentes. Um não conta por medo e o outro não conta por vergonha. E a comunicação fica insuportável. Porque um vai estar sempre jogando a culpa no outro. Porque ele não sabe o que está acontecendo por trás dos bastidores. Ju, explica pra gente um pouquinho sobre esse sentimento.
Você que é uma mentora de relacionamento, como que é esse sentimento nessa situação? Olha, tem muito a ver o que você falou da questão do orgulho para o homem, porque se o homem ele tem essa postura de provedor, se for um homem tradicional, né, que tem essa postura de que ele é provedor, que ele é um homem da casa, que ele é o protetor dessa família, que ele é a pessoa que é o garantidor da segurança, né, e do conforto dessa família, realmente ele vai se sentir sim com o orgulho ferido e às vezes ele pode até esconder, né, algumas contas, esconder a situação financeira. Se for ele o detentor desse dinheiro, dessa renda, e se for ele também a pessoa que é responsável pela distribuição desse dinheiro, né? Pelo pagamento das contas, né? De fazer a compra. Porque às vezes a gente acha que só a mulher que faz isso, mas em muitos casais acontece de ser o homem que faz isso também, e tem essa total responsabilidade. Para a mulher, é exatamente o que você falou. Ela fica naquela sensação assim, será que eu que sou incompetente? Poxa, ele deu dinheiro, tá tudo aqui, né? Eu só tinha que pagar as contas, mas não tá dando. Aí ela vai inventar, o que que eu faço? O que que eu posso fazer para aumentar essa renda? E às vezes ela nem pode trabalhar, não estava no acordo desse casamento. Então, não tem como, gente, tem que conversar. E o que que acontece? As pessoas vão ser, o casal, né? Vai se estressando com essa situação e não aquela conversa que não acontece como deveria ser, que é sentar, vamos olhar para as contas e vamos ver quais as decisões a gente vai tomar. De repente é eliminar o plano do Netflix ou passar para o plano que é o mais em conta, que é o que tem propaganda. Às vezes a gente precisa de tudo isso de internet, será que a gente pode negociar? Faz quanto tempo que a gente está pagando tudo isso de internet? Né? Vamos ver se a gente consegue melhorar o nosso plano, de repente aumentar ali, né, os nossos dados, a nossa conexão e de repente ter um plano ali que é mais em conta, né? O plano do telefone, né? Então, assim, tem que conversar porque às vezes são ajustes finos, mas não são ajustes assim grandiosos, difíceis de serem feitos. É só ali fazer um ajuste mesmo do que dá para melhorar. Só que essa conversa, se ela acontece assim, normal, vamos sentar, vamos ver, vamos rever, vamos tirar um tempo para a gente poder fazer essas ligações, para a gente ligar para banco, para a gente negociar cartão, para a gente negociar o nosso plano de telefone, né, o nosso plano de entretenimento, internet. Se essa conversa acontece de forma saudável, é tudo uma questão de gastar um tempo para resolver isso. É chato, mas chato, mais chato que isso é não pagar a conta, né? É você ter cobrança. Então, se a conversa acontece de forma saudável, é isso, fazer os alinhamentos, fazer os ajustes. Na compra da casa, o que está tendo desperdício? Olha, o que é importante a gente garantir na nossa compra? Eu falo de alimentação mesmo, porque é o que está mais caro e é onde vai embora o dinheiro, gente. Que se tem uma coisa que, assim, a gente abre mão de tudo, mas você não abre mão de comer, né? Então, o que a gente pode fazer para evitar um desperdício? A gente pode trocar de supermercado, porque de repente aquele é um pouquinho mais longe, mas sai um pouco mais em conta, né? Será que sai tão mais caro se a gente for voltar de Uber? Ou a gente vai de carro mesmo? Então são coisas assim, que você está sempre observando, né? Fazendo conta, olhando para o gasto e analisando qual é o jeito de fazer aquilo da forma mais econômica. Agora, quando essa conversa não acontece, gente, é como se você tivesse com duas panelas de pressão aqui, cada uma assim, enchendo. Uma hora um explode, não tem como. Aí explode como? Um culpando o outro. Mas você escondeu isso de mim, por que você não falou antes? Ah, se eu falar você briga, se eu falar não dá certo. E daí, que adianta eu falar se eu sei o quanto você recebe e eu já sei que o dinheiro não dá? Então, sou eu que vou ter que fazer mais dinheiro? Então, vira aquela coisa assim de um tacar pedra no outro. O desentendimento vem. Sim, sim. E isso vira um comportamento repetitivo, se torna um padrão. Como não se tem o hábito de conversar sobre isso e tratar isso de forma normal, mesmo que tenha dívidas, mesmo que as coisas estejam saindo do controle, mas na hora de tentar e conversar, tem que tentar e conversar.
Se isso não acontece, vira um acúmulo estressante ali e vai ser conflito, vai gerar briga, vai gerar desentendimento. Aí nessas horas a pessoa está de cabeça quente, ela não está usando o córtex pré-frontal, que é a razão. Ela vai usar o quê? A emoção. E emocionada ali, né, naquele turbilhão de sensações que é o nervoso, a raiva, a culpa, o medo, a preocupação. A pessoa vai dizer, como que eu resolvo? Como que eu coloco um ponto final nisso? Ah, vamos terminar. Então vamos separar, não está dando certo isso aqui. Agora me diz você, como que a gente pode ajudar esse casal? Como que a gente pode trazer eles aqui para o racional, para olhar para essas despesas, para a entrada e a saída, né, desse lar, dessa casa, para que a gente possa trazer essa saúde na comunicação e para que a gente possa trazer, assim, racionalidade, né? Vamos sentar e pensar com calma para a gente poder resolver aqui essa nossa questão financeira? Então, tudo que você falou é extremamente da forma que acontece, e lidar com essas emoções nesse momento é muito difícil mesmo. E na hora que a gente está com raiva, a gente acaba fazendo besteira. Essa que é a verdade. E depois o arrependimento vem e às vezes não dá mais para corrigir a besteira que a gente fez. Por isso que eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, é reconhecer a causa da dívida. Eu sempre falo para todos que acaba vendo os meus vídeos ou que participa de alguma coisa comigo, que a dívida é só uma consequência. Por trás dela tem uma causa. E a gente precisa entender qual é essa causa para a gente conseguir resolver. Primeiro passo é reconhecer a causa da dívida. Isso daí vai ajudar vocês a resolver a situação. Comunicação. Então, assim, quando você tem uma comunicação aberta sobre finanças com o seu parceiro, com o filho, com o companheiro, torna tudo mais fácil. Porque, às vezes, a gente tem que entender também que a pessoa que está ali do lado, ela não está sabendo o que está acontecendo, porque você não foi clara para falar. Às vezes, você tá ali, porque toda vez eu tô me sentindo sobrecarregada, eu tô me sentindo, não tô conseguindo dormir, e o meu marido tá ali tranquilo, mas ele não tá sabendo. Talvez ele não sabe que o dinheiro que ele tá te dando não tá dando. Por que que não tá dando? Porque ele não percebe que a criança cresceu e precisou de uma roupa nova. O homem não tem esse feeling de que a mãe olha lá e fala, poxa vida, o tênis já tá apertado na criança, então eu vou comprar. O homem às vezes entende assim, dá para aguentar mais um pouquinho? Então, assim, nós, mulheres, agimos muito com a emoção. E isso faz com que a gente gaste mais. E talvez, se o homem não souber aonde está indo esse dinheiro, que seja bem claro, que isso seja planejado entre os dois, isso pode trazer uma consequência muito difícil de ser resolvida depois. Ó, o Felipe falou uma coisa aqui, deixa só eu dar uma paradinha para eu poder ver. Segundo os terapeutas, olha lá, eu crio conteúdos, uma das principais causas de dependência emocional. Exatamente. Uma das principais causas de dependência emocional é exatamente isso, o dinheiro. É isso que a gente está falando. O Felipe, ele trabalha com terapeutas e é isso mesmo. A gente que está no meio, eu trabalho muito com pessoas que estão endividadas e é exatamente isso. Quando a gente pensa assim, existem várias coisas que podem endividar uma pessoa. E você acredita que separação é uma das principais causas? Porque às vezes ela fala assim, quer saber? Vou largar desse homem, porque ele não me ajuda. Só que ela não pensou que se ela largar dele, sair de casa, ou ele sair de casa, ela tem que arcar com todas as dívidas sozinha. E nesse momento que ela não quis resolver de uma forma mais branda, porque às vezes nem era o que ela queria mesmo, agiu com a emoção, é onde ela se endivida, ou vice-versa. Porque às vezes ele pensa assim, o dinheiro dela não tá me ajudando. Mas ajuda, gente. Às vezes o casal tá endividado e os dois trabalham. Mas por que tá endividado? Porque um não tá sendo claro com o outro. Então, às vezes o homem tá lá, correndo atrás de pagar todas as contas, e não é só com o dinheiro dele, ele tá usando uma parte do dinheiro dela também. Só que como ele tem vergonha de falar para ela que a situação tá mais difícil do que ela tá tendo entendimento, ele tem vergonha de ser claro para ela acaba gastando com
coisa supérflua. Então, ela não deixa de fazer a unha toda semana, ela vai fazer o cabelo, mas por quê? Porque para ela o valor que ela tá dando certo, porque ele não tá trazendo para mim esse problema. Esse problema não tá chegando até a minha pessoa, é a mesma coisa o homem. Às vezes ele tá dando aquela parte para ela, mas como ela não fala para ele que, olha, a gente tá nessa situação e a gente precisa sentar e resolver, vamos fazer um plano junto? Os dois ficam empurrando com a barriga. Isso é muito difícil, gente. Isso é muito difícil. E é um desgaste tão grande, que depois é difícil de recuperar o relacionamento de vocês. Isso causa uma desunião tão grande que vai afetar os filhos. Porque os filhos vão ver os pais brigando o tempo todo, os pais tenso, preocupado. Aquele que está com a dívida nas mãos para resolver, ele vai estar o tempo todo preocupado. Não vai conseguir dormir, ele vai estar estressado, ele vai levar esse estresse para o trabalho, ele não vai conseguir produzir no trabalho. Porque pensa, ele já está endividado, a mulher está cobrando as coisas dele, porque assim, às vezes o homem está lá endividado e ele não conta para a esposa. Vamos dar um exemplo de um empreendedor. As coisas dele não tá indo da forma que ele planejou. Então, ele está ficando endividado, porque o dinheiro que ele está produzindo não está dando para arcar com as despesas. A mulher está dando a parte dela do salário, mas junto não está conseguindo arcar isso, e ele está com vergonha de contar para ela que não está dando certo. O que acontece? Ela vai cobrar ele, poxa, a gente não sai mais, a gente não se diverte mais, a gente não leva as crianças para passear. Essa cobrança, ela vem de forma diferente para ele. Ele vê essa cobrança como, poxa, a situação que eu tô e ela ainda está me cobrando. Isso é muito difícil, porque ele não vai se abrir para ela. Ele vai ficar juntando isso. Então, assim, essa comunicação, sentar, vamos sentar, vamos ver como é que tá a nossa situação? Tá assim, assim, assim. Eu sei que é muito difícil, para quem cuida do dinheiro, é muito difícil sentar e se abrir, mas precisa, é o primeiro passo. O primeiro passo é sentar e conversar. Tá, agora a gente vai decidir junto o que a gente vai pagar. O que é prioridade pra gente? Vamos fazer uma estratégia? A Ju falou várias estratégias que a gente pode fazer. Tá, vamos fazer uma estratégia para a gente economizar agora? Todas as estratégias são válidas. Todas. Desde que sejam em comum acordo. Senta e conversa. Chega no final do mês. Chega no meio do mês, deu certo? O que deu certo? O que não deu? O que a gente precisa mudar? Isso vai trazer vocês de volta um para o outro. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Se vocês entenderem, quem consegue passar por uma crise dessa, dificilmente vai brigar depois. Não é, Ju? É verdade, é verdade. Aqui, eu vou responder aqui, segundo que o Felipe falou, que ele explicou aqui, né, da dependência emocional. E a questão aqui também, que é da Ateliê, quando a esposa não sabe o quanto ele ganha, né? E nem o quanto gasta, como que ajuda. Como ajudar, né? Tem que sentar e conversar. E às vezes fazer essa conversa é difícil. Iniciar essa conversa é difícil. Porque se não é uma coisa que estava no acordo do casamento, se não é uma coisa que é um hábito desse casal, então é a construção de um hábito novo. Construir um hábito novo demanda um período de adaptação. E é uma conversa difícil. Se não é uma coisa que já acontecia antes, poxa, vocês estão falando isso agora, eu identifiquei que realmente a gente não conversa, um não sabe do outro. Como iniciar essa conversa? Olha, é um momento assim de franqueza, é um momento assim, eu digo, de humildade. Porque você não pode chegar toda impositiva, o cara também não pode chegar toda impositiva. Não, vamos chegar aqui nervoso. É um momento que você respira, entendeu? Respira, relaxa, conta até 10, né? Faz o script, se for o caso, para você ter segurança, para você saber o que você quer conversar, para você poder seguir aquilo ali e não ser pego, roubado ali, sabe? Como que se diz? Ser sequestrado pela emoção. Porque daí a emoção toma conta, entendeu? Aí quem toma conta aqui do controle das coisas vai ser
o nervosismo, a raiva, a insegurança. Então, não, a gente tem que trazer aqui, tem nervosismo, tem raiva, insegurança, tudo isso existe com a situação. Calma aí, vamos colocar todos esses sentimentos de lado, só um pouquinho, e vamos usar o nosso cérebro. A gente precisa sentar e conversar sobre isso. Se for a mulher, queridíssimo, eu estou com dúvida, o dinheiro não está dando, não quero que isso pareça uma cobrança, mas eu quero saber como eu posso ajudar. E para fazer esse alinhamento com você na nossa questão financeira, a gente precisa ter uma conversa franca. Então, eu preciso saber quanto que você ganha. Se você está me entregando tudo que você ganha, e eu também estou colocando tudo o que eu ganho, né, todo o dinheiro que ele faz e todo o dinheiro que ela faz, e alguma coisa que não está dando certo, a gente precisa rever. De repente, rever o padrão de vida. De repente, rever se por enquanto, não quer dizer que você tem que regredir, mas por enquanto, será que não é melhor a gente pegar um carro mais em conta, um carro mais barato, a gente vende esse, pega o dinheiro, quita aqui algumas dívidas, e a gente pega um carro, né, de valor inferior? Será que a gente precisa mesmo morar na casa aqui nesse condomínio e pagar o condomínio? Ou a gente pode morar realmente numa casa assim, porta de rua, de repente a gente vai para um bairro que não precisa ser um bairro da periferia, mas a gente vai para um bairro ali mais em conta, né, que não seja um condomínio fechado, e a gente vai ter um quintal para as crianças brincar, né, e a gente, sei lá, contrata uma empresa de segurança, tipo a Máximos, um exemplo. E daí a gente... Será que não fica mais em conta se a gente fizer dessa forma? Então, essa conversa ela precisa acontecer de forma inteligente. Porque quem identificou o problema, ele já tem que pensar em algumas soluções para poder introduzir essa conversa. Que não é uma conversa para ficar trocando reclamações. É uma busca em conjunto de uma solução. E é a hora que a gente tem que abrir mão, sim, do nosso orgulho. Porque, às vezes, o orgulho não está nem na questão de falar ou não com o outro. E, às vezes, essa nossa dependência emocional pode até não ser com o marido, mas pode ser com o status financeiro. O que os outros vão pensar? O que os outros vão achar se a gente vender o nosso carro e pegar um carro inferior? O que os outros vão achar se a gente mudar de casa? O que os outros vão pensar? O que meu pai e minha mãe vai pensar? O que seu pai e sua mãe vai pensar? Então, sim, isso envolve essa dependência emocional também. E quem são essas pessoas que estão aqui? Às vezes a pessoa não está aqui no seu plano real, não tem ninguém te dando palpite. Mas na sua cabeça existe essa preocupação com essas outras pessoas. E é a hora de você assumir, né, de você ser protagonista da sua vida e falar, eu vou fazer o que é melhor para mim nesse momento, independente da opinião desse, daquele e daquele outro. Eu tenho que limpar o meu núcleo. Quem que é meu núcleo aqui? Eu, meu marido, meus filhos. É disso que eu tenho que dar conta. Para onde que está indo o meu dinheiro? Eu emprestei para a madrinha do meu filho. Eu emprestei para o meu pai. Meu marido também emprestou para o irmão dele. Que legal. Tá todo mundo emprestando dinheiro, a gente está distribuindo dinheiro para todo mundo e a nossa casa vai ficando desfalcada. Então, calma aí. Será que o nosso alinhamento, a nossa conversa aqui agora é aprender a dizer não? Você vai dizer não para os seus parentes, eu vou dizer não para os meus parentes. Mas coitadinho, calma aí. Como que eles viviam antes da gente? Eles não davam conta? Em que momento eu comecei a assumir esse compromisso com essas pessoas? Compromisso financeiro. Em que momento eu comecei a fazer isso? Por quê? E por que eu continuo fazendo isso até agora? Calma aí. Aí, às vezes, a conversa difícil não é nem com o marido. É você falar para sua mãe, mãe, é o seguinte, a senhora é aposentada, poxa, né? Não tem que ser tudo eu, tudo que precisa, eu que pago o médico, eu que pago o seu convênio, eu que pago, né? Vamos alinhar aí, ou junto com os irmãos, né? Não sei quando a pessoa é filha única, mas junto com os irmãos, tá bom, a gente pode dar uma ajuda de custo aqui pro papai e pra mamãe, né? Eles são velhinhos, já precisa de um cuidador, tal, então vamos todo mundo colaborar. Essa conversa tem que
acontecer. Então, essa parte relacional, quando a gente vai puxar o porquê, as razões, a raiz, a origem dessas dívidas, quando você vai ver, calma aí, nosso dinheiro está vazando para vários outros lugares, para várias outras pessoas que não têm a ver com a gente. Então, a gente tem que... O que dá para cortar aqui? O certo é cortar tudo. Ninguém tem que estar dependendo do seu dinheiro, além de você, sua família, seu esposo, sua casa, seus filhos. Mas quem mais está aqui nessas relações? Então, essa conversa precisa acontecer. E não sei se vocês já ouviram aquele caso, né, do marido que manda dinheiro para a mãe escondido. Então, essas conversas precisam acontecer. É uma questão de falar assim, o que é valor inegociável para que a gente mantenha a nossa relação? O que é importante para mim que eu não abro mão e que a gente precisa trazer para essa conversa? O que é importante para você que você não abre mão e que você precisa trazer para essa conversa? E aí a gente vai fazer o ajuste dos nossos valores. O que é importante na nossa relação, ainda não estamos falando do dinheiro. O que é importante na nossa comunicação, na nossa franqueza, na nossa sinceridade? O que é importante como projeto de vida? O que é um gosto seu, que é muito importante? Porque pensa bem, gente, eu falo por mim, está dentro do meu orçamento, cabeleireiro, fazer a unha, né? Quando eu tenho muito evento no mês, eu sei que várias vezes eu vou fazer a unha. Então, calma aí. Quando eu faço o meu orçamento, eu falo assim, cara, isso aqui é necessário. Eu não faço só por questão de ficar bonita. Agora, e se for? Qual que é o problema dessa mulher fazer a unha? Para quem que ela faz? Para quem que ela fica bonita? É pro marido, gente. Quem vai degustar dessa esposa é ele. Se ela anda bonita, se ela faz academia, se ela tem saúde, se o cabelo tá bonito, a unha tá bonita, se ela anda maquiada. Fica bem para um homem bem-sucedido tem uma mulher bem cuidada. Entende? Com certeza. Então, o homem, quando você olha para a mulher, você vê o cara lindo, maravilhoso. Quando você olha para a esposa dele, vê a moça tá com a pele bem cuidada, um cabelo bonito, brilhoso, sedoso, sabe? Sorrindo. Poxa, esse é um cara de sucesso de verdade. Olha a mulher dele ali feliz. Porque não adianta você ter o carro bonito e sua mulher tá emburrada. Exato. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Isso é as pessoas olhando de fora, mas e o combinado desse casal? Então, é uma conversa difícil? É difícil, mas ela precisa acontecer, porque discutir também é difícil, brigar também é difícil, um ficar acusando o outro, trocando insultos, também é difícil. Então, a gente escolhe qual difícil a gente quer fazer. E eu pergunto aí para quem está assistindo, né? Qual que é o difícil que vocês escolhem para poder fazer esse alinhamento de vocês enquanto casal, enquanto duas pessoas que se amam, estão construindo vida juntos e estão dando exemplo para o filho de vocês. O que vocês precisam limpar desse relacionamento e o que precisa estar garantido dentro desse relacionamento. Exatamente, Ju. A Zilda falou aí uma coisa e é muito verdade. Encarar de frente tudo isso é muito difícil, gente. Essa é a parte mais difícil. E quando eu falo encarar de frente, não é você encarar a pessoa que está do seu lado, seja seu filho, seja seu esposo, seja a pessoa que está do seu lado ali. Não é encarar eles, é encarar a sua situação e perceber que você precisa de ajuda. Então, assim, chega um momento que você tem que parar, respirar e entender que você precisa de ajuda. Eu esqueci o nome da moça que perguntou como que ela faz para conversar com o marido, já que ele não abre para ela, quanto que ele ganha. Se você conseguir me lembrar de o nome dela. Calma aí, é a Ateliê Rosa Gleide. Isso. Olha, o que acontece? Como que a gente vai entrar nessa situação com o esposo? Porque às vezes ele não falou nada para você de quanto ele ganha, de como que ele gasta o dinheiro dele, porque vocês não tiveram um combinado antes. E para ele,
talvez isso não seja importante para você. E você fica sem graça em perguntar para ele quanto que ele ganha, porque você acha que tem que vir dele sozinho. Ele tem que me contar, afinal de contas eu sou a esposa dele. Mas até onde ele sabe que você quer saber? Então, acho assim, aceita a sua situação, seja lá se você é o esposo, se você é a esposa, ou se você é o filho, porque eu vejo filhos que estão endividados e ele endivida os pais. Então, assim, o filho está endividado dentro de casa e ele está endividando a mãe, coitada, porque ele usa o cartão da mãe, ele não paga, ele usa o cartão do pai e não paga. Então, quando a gente pensa de dívida, é qualquer pessoa que está fazendo a dívida, ou qualquer pessoa que está lidando com a dívida. Então, o primeiro ponto, assume que você precisa de ajuda. Aí sim você vai chamar o seu parceiro, mas você não vai chamar o seu parceiro para cobrar ele. Você vai pedir ajuda. Olha, lembra que a gente conversou que eu cuidaria de pagar as contas? Então, estou precisando da sua ajuda. Você pode me ajudar? Vai ser mais fácil você conseguir abrir para ele, porque ele não vai vir com aquele julgamento. Ela não vai vir com julgamento, porque ela vai falar: opa, não, te ajudo. Se ele está pedindo minha ajuda, é porque ele sabe que eu entendo alguma coisa, eu ajudo. Então, assim, peça ajuda. Peça ajuda para aquela pessoa que está do seu lado. Me ajuda. O que você acha que eu posso fazer nessa situação? Ó, a gente chegou nessa situação porque esse mês eu tive que pagar, comprar o material escolar do nosso filho. Então, o dinheiro não deu. A conta de luz veio um pouco mais cara, porque o mês passado a gente estava de férias, aí a gente ficou mais tempo em casa, assistiu mais televisão, a criança jogou mais videogame. Então, só como a gente não tem uma reserva, isso aí acabou afetando as nossas finanças. Você me ajuda a organizar isso? Que eu tô tendo dificuldade? Então o homem chega na mulher: olha, a empresa não tá dando aquele valor que eu achei que ia dar esse mês, ela teve uma queda. Você não quer me ajudar a organizar isso aí? Quem sabe o seu olhar diferente pode me dar uma estratégia diferente, que agora eu tô com a minha cabeça muito quente e eu não tô conseguindo pensar nas saídas. Então, quando você vem com essa conversa, quando você traz o assunto desta forma, tudo fica muito mais leve. Ele não vai sentir que você está cobrando ele por não te ajudar, e ela não vai se sentir mal de estar pedindo ajuda. Então, eu acho que a forma que inicia essa comunicação é muito importante. Converse com o seu marido para ele se abrir com você sobre quanto que ele ganha, dessa forma: olha, vamos fazer o seguinte, vamos planejar uma meta conjunta? O que a gente vai fazer junto? A gente vai viajar junto, tá? Então vamos fazer uma planilha junto, para a gente colocar as nossas contas? Cada um coloca quanto ganha aqui, quanto que tá, como que tá gastando, para a gente poder estar alimentando isso. E quando a gente pensa em planilha, não precisa ter uma planilha se vocês não sabem mexer. No papel, gente. Pega o papel e fala assim: vamos organizar o nosso ano? Tá. Olha aqui, ó, Elaine, eu gosto de papel. Eu fiz contabilidade na época do Razonete. O curso de contabilidade, eu fiz o técnico. Nunca trabalhei na área, mas pelo menos para isso daqui, gente, ó. Eu não gosto muito de mandar no Excel, porque eu penso assim: se der pau no meu computador, o que eu faço? Então aqui eu tenho garantido. Tudo organizado, simplesinho, gente. Eu já sei o quanto que eu gasto de mercado todo mês. Eu sei o quanto que eu já tenho a previsão para o ano todo dos meus gastos fixos. E aí, qual que é a minha preocupação? Fazer mais dinheiro para eu poder fazer investimento. Para eu poder estar sempre alimentando a minha reserva de oportunidades. Não gosto nem de chamar de reserva de emergência, né? Ainda que seja para atender alguma emergência, mas que seja uma reserva de oportunidades. Que é para quê? Vamos pensar aqui no problema, né? O que é problema? Falta de comunicação, hábitos de consumo divergentes, né? Então, assim, cada um tem um hábito de consumo. Toda vez que eu vou na cidade, eu passo na loja e compro uma roupa. Aí eu tenho 3 camisas brancas lá. Uma é de botão dourado, outra é de botão prata e outra de botão rosa. Então, será que não é um consumo excessivo? Precisa? 3 camisas brancas iguaizinhas, né? Então,
Isso é um exemplo, um exemplo. Ou eu só como em restaurante todo final de semana, mas só tem esse tipo de lazer. E às vezes o cara ele tem aquele gasto assim de comer na padaria. Se é uma pessoa que trabalha na rua, sempre para em algum lugar ali para tomar um cafezinho. Mas será que vamos pôr no papel? Será que realmente esse cafezinho está fazendo assim uma grande diferença? Será que ele tem que levar a garrafa térmica? Mas daí demanda também de, mas tem que levantar mais cedo para fazer o café? Poxa, já trabalho tanto. Então, tudo tem que ser pensado. E essa divergência de gasto, o que acontece? Um acaba tendo surpresa com o quanto que o outro gasta. E um dos combinados precisa ter para esse casal é que do dinheiro que ambos fazem, eles se juntam e pagam as contas da casa. Mas tudo bem se ele poder tirar ali R$ 100 por mês, que daí ele compra a camisa que ele escolheu, ou seja, R$ 250. Aí ele sai para, por exemplo, sei lá, uma coisa que homem gosta e que ele faz sozinho, e num barbeiro. Aqueles barbeiros te dão um monte de tapa na cara, põe aquele monte de grude lá, arranca os pelos, faz aquela barba bem feitinha, aquele cabelo com pomada. Tudo bem, se ele também tiver o momento de beleza dele, né? E essa mulher, tudo bem, se ela tiver garantido ali um valor que ela pode, sei lá, ela vai comprar lingerie, vai fazer a unha mesmo, vai fazer cabelo também, vai fazer massoterapia, vai no spa. Por quê? Essas coisas que parecem que são, tipo assim, supérfluas, se você fizer de vez em quando, não é supérfluo. Te gera a sensação de bem-estar, de autocuidado. E quando você... Não é melhor você ir para o salão de cabeleireiro ou ir para sei lá, fazer uma massoterapia, ou alguma coisa desse tipo. Ficar relaxada, feliz, cuidar da sua saúde, namorar gostoso à noite, né? Do que ficar doente, do que ficar só preocupada, do que nunca poder tirar um lazer. Então, isso tem que estar nessa conversa. Tem que estar no combinado desse casal. Essa ausência do planejamento do orçamento. Gente, é como se o dinheiro, sim, tivesse perdido. Ele tá voando. Aí não fecha o mês, não encerra o mês como deveria. Aí fica aquelas contas ali, poxa, mas o que aconteceu que a gente não pagou? Porque o dinheiro entrou. Porque não tem um pingo de planejamento, mas tem que ter um mínimo de planejamento. Não é só assim, vamos... essa é a semana, principalmente para quem é autônomo. Essa é a semana de pagar o aluguel. A gente não fez o dinheiro do aluguel. Aí corre para fazer de última hora, conversa lá com o proprietário, entendeu? Espera um pouquinho que vai chegar. Paga atrasado, mas paga. Para o proprietário, ele vai pensar assim, ele paga atrasado, mas ele nunca deixou de pagar. Então, você tem uma moral ali com o proprietário. Só que, como que você vive isso todo mês? É uma correria, é estressante. Aí você vai fazer promoção, tal. Então, tudo isso tem que estar planejado, porque te traz paz. O planejamento ele não traz só a saúde no bolso, a saúde nas finanças, como o dinheiro. Ele te traz saúde emocional. Ele te traz ali uma capacidade de previsão de gastos, na qual você já sabe, calma aí, qual que é o meu chão? Qual que é o mínimo que eu tenho que garantir para eu ter saúde financeira aqui e saúde na minha mente? Beleza, nossa, mas a gente está fazendo bastante dinheiro. É hora de subir o padrão de vida? É hora de comprar um carro mais caro? Não, é hora de você fazer a sua reserva de pelo menos 6 meses. 6 meses. Aquilo que você ganha, você tem que ter 6 vezes aquele valor guardado. Mas guardado para quê? Sabendo que eu posso usar para uma oportunidade. Poxa, surgiu aí um pacote de viagem. Vamos para Disney, vamos para Disney. Vamos a família toda, vamos fora de temporada. Em vez de ir em janeiro, dezembro, julho, não, vamos em agosto. A gente tira uma semana, avisa a escola das crianças, depois faz reposição, entrega trabalho, não tem problema. Entende? Aproveita a oportunidade. Gente, vive a vida. O dinheiro ele é uma ferramenta para você viver sua vida com qualidade. Ele não pode ser o fim pelo qual você vive.
Ele é um recurso que você utiliza para que você tenha uma vida com qualidade. Então, cuidado com aquilo que vocês vão abrir mão. Com organização financeira, dá para ter saúde financeira, saúde emocional, saúde relacional e saúde no lazer, sabe? Saúde na vida, no sentido geral, de você perceber, poxa, que legal, né? Eu nem sei como que a gente consegue fazer, mas tem que saber. Como que a gente consegue fazer tudo isso, né? A organização financeira é exatamente para isso, para você conseguir atingir tudo que você quer. Não é para você deixar de fazer as coisas, é para você fazer as coisas de forma que não vai te trazer um prejuízo lá na frente. Ó, o nome dela é Tami. Tami, pode me chamar depois no direct que eu te dou umas orientações de como que você inicia essa conversa com ele, tá? É importante isso, é importante vocês estarem bem alinhados. Assim, o importante, gente, de tudo isso que a gente está conversando é enfrentar as dificuldades juntos. Quando vocês casaram, quando vocês resolveram morar junto, quando vocês começaram a namorar, ou até mesmo quando você teve seu filho, foi para isso. A gente está junto. Vamos enfrentar isso junto? Quando vocês decidem enfrentar isso junto, tudo fica mais fácil. Então, quando a gente pensa de, a gente tem que criar uma reserva, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para fazer outras coisas, o que é prioridade para você, o que é prioridade para mim? Tenta e alinha isso. Quando tudo isso estiver alinhado entre os dois, quando vocês iniciarem o planejamento financeiro de vocês, as coisas vão fluir de uma forma que vocês não vão conseguir nem lembrar de como era antes. Porque tudo vai ser mais fácil. Se o homem está com uma dificuldade, a mulher vai estar ali para apoiar. Se a mulher está com uma dificuldade, o homem vai estar para apoiar. Um é para ser parceiro do outro. E não é na cobrança. Porque você não me ajuda. Não. É para ser leve. Vamos se ajudar junto? Vamos fazer isso junto? Vamos sentar e vamos decidir o que a gente vai pagar junto? O que a gente vai ter de lazer separado? O que a gente vai ter de lazer essencial junto? Às vezes, a mulher gosta de ir no cabeleireiro, de ficar bonita. O homem, às vezes, não tem importância isso, mas ele gosta, por exemplo, de tomar uma cervejinha. Isso é o importante para ele. Eu acho que a gente tem que respeitar essa situação e tem que alinhar isso. Quando tá tudo alinhado, não vai ter problema nenhum o meu marido tomar uma cerveja. Não vai ter problema nenhum a minha esposa fazer as unhas. Por quê? Porque esse dinheiro ele já está destinado para isso. Eu não estou deixando de pagar uma conta de água, eu não estou deixando de fazer uma compra para poder tomar cerveja. Eu não estou deixando de pagar algo importante para minha casa, algo essencial para fazer minhas unhas. Por quê? Porque tudo já está dentro do meu planejamento. Por isso que é importante planejar. E a gente já até fiz com a Ana uma live que a gente falou exatamente disso, do quanto o planejamento ajuda a melhorar a ansiedade. Se você sentou e se planejou com o seu esposo, se vocês conversaram se você conversa com aquela pessoa que você tem um relacionamento, quando chegar no final do mês, se as coisas não sair como planejada, não vai ter ansiedade, não vai ter estresse, porque vocês vão sentar junto e vão achar uma saída. Porque se você planeja tudo sozinho, chega no final do mês, as coisas não saem como você planejou, você vai ficar ansioso porque você não vai cumprir o que combinou com a outra pessoa. Essa comunicação é o principal, mas a gente tem outras coisas que a gente pode fazer também que vai estar auxiliando isso. Então, assim, quando a gente pensa em organização, começa por criar um orçamento familiar. Tá, quanto que eu ganho, quanto você ganha, quanto que a gente pode gastar no mês? O nosso aluguel, a nossa prestação está dentro do nosso orçamento? A gente tem que rever isso. Todos os nossos gastos fixos, os nossos gastos essenciais estão dentro do nosso orçamento? Eu consigo pagar tudo? Sobra o dinheiro para eu fazer as outras coisas? Se paguem primeiro, separa o dinheiro do lazer. É importante para vocês terem um lazer. E quando eu falo ter um lazer, não é sair desenfreado. É você dar um nome para o seu dinheiro. Olha, esse valor a gente vai passear. Esse valor a gente vai fazer alguma coisa com as crianças. Esse valor é para pagar nossas contas essenciais. Quando você cria esse orçamento e você coloca limites, tudo vai sair mais fácil. Fica previsível, né? A previsibilidade já dá uma segurança. O fato
de você ter algo que você já previu, você diminui a sua ansiedade. E você não passa por aquilo que a Ju falou. Chega no dia de pagar, meu Deus, como que eu vou pagar? Como que eu vou pagar? Como que eu vou pagar? Como que eu vou pagar meu aluguel? Gente, isso causa doenças físicas. Isso pode te dar um infarto, você pode ter depressão. A pressão psicológica que a dívida traz para a gente é tão grande que você não sabe o que fazer. Pode ter pensamentos suicidas. A gente teve um caso do empresário que ele estava indo muito mal na empresa, não conseguia arcar com as despesas, ele não sabia o que fazer, ele ficou com aquilo tanto na cabeça, explodindo na cabeça dele, que ele se matou e matou a família. Ou melhor, ele matou a família e se matou. Então, assim, olha a situação que a pessoa chega por causa de uma dívida. Então, assim, tem que entender que é vocês que têm o controle e não a dívida que controla vocês. Vamos sentar? O que a gente precisa pagar com urgência? Não deu para pagar o cartão de crédito? Tá tudo bem. A gente não vai se matar porque não consegue pagar o cartão de crédito. A gente tem que separar. Outra coisa que é importante é separar as dívidas por essencial, que são as dívidas como alimentação, como o lazer, são dívidas essenciais na nossa vida. Água, energia. A gente separa as dívidas, são dívidas de risco. Então, a gente não costuma separar dessa forma, mas é dessa forma que tem que ser. Dívida de risco é dívida que você pode perder alguma coisa. Carro, meu financiamento de um carro meu, se eu não pagar, eu perco ele. Meu aluguel é uma dívida de risco, porque se eu não pagar meu aluguel, eu vou ter que sair da minha casa. Condomínio. As pessoas pensam assim, eu não vou pagar meu condomínio porque os juros é baixo. Gente, se você não pagar seu condomínio, você pode perder seu apartamento, sua casa. Então, essas são dívidas de risco. Dívidas que você pode perder alguma coisa. Então, separa. Dívida de risco, dívidas essenciais que você precisa e depois vem as outras dívidas. Pague essas primeiro. Não deu para pagar as outras? Reserva ela e faz uma estratégia de como que eu vou pagar essas contas. Não deixa isso mandar em vocês e destruir o relacionamento de vocês. Mas tudo quanto é estratégia que vocês forem fazer tem que ser em comum acordo. Então, assim, coloque lá, olha, a gente quer fazer uma viagem. Quando é que a gente terminou de pagar a máquina de lavar que a gente comprou parcelada em 10 vezes? Quando a gente faz uma conta de muito tempo, 10 vezes, 12 vezes, a gente costuma pensar só no primeiro mês. Esse mês eu tenho dinheiro. Aí você parcela em 10 vezes. Quando a gente faz uma compra assim, você tem que entender que você tem que ter esse dinheiro durante os 10 meses. Porque isso vai gerar um problema para você. Então, se planeje. A educação financeira, ela veio para ajudar você a ter tudo que você quer e não para você deixar de gastar. Porque as pessoas acham que, eu vou lá, eu vou conversar com a Elaine, a Elaine vai falar para mim, não compre nada. Gente, eu não faço isso. Eu acho que assim, a gente tem que entender que a dívida é só uma causa. É só uma consequência. A gente tem que entender qual é a causa, o que está gerando. A Ju falou várias coisas que pode ser a causa. E é exatamente isso. Combate a causa vocês dois juntos, o filho junto. Olha, filho, não tá dando, a gente não consegue pagar as contas da casa porque você tá gastando muito no meu cartão de crédito e eu não dou conta de pagar. Não posso emprestar mais para você. Aprenda a falar não. O não é libertador, né, Ju? Nossa, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Teve uma vez que o meu pai, quando ele ficou desempregado, e era perto do Natal. E aí, assim, eu e meu irmão, não tinha minha irmã caçula ainda. Eu e meu irmão, lembro que a gente ficou bem apreensivo com aquela situação. Só que a gente não entendia. A gente era criança, acho que eu tinha, sei lá, 8, 9 anos. Por aí. E meu irmão, ele é 4 anos mais novo que eu. Eu tinha uns 6 anos. E 6, sei lá, 5 anos. E aí meu pai e minha mãe, o que eles fizeram? Eles chamaram a gente para conversar. E eles falaram assim, aconteceu o seguinte, o papai perdeu o emprego, mas ele já tá conversando, já tá vendo aí uma outra situação, né? Tipo assim, não está nada perdido. Pode ficar sossegado que a gente tem comida. Mas foi bem assim, sabe? Para criança, aquela conversa assim para criança.
fica sossegado que a gente tem comida, a gente tem casa para morar, que eu lembro que era casa financiada, mas não era um negócio absurdo. E eles já tinham acionado assim a rede de apoio, alguns familiares, né? Para ser. Que é bem comum, assim, pelo menos na minha família, assim, tanto do lado do pai quanto da mãe. É bem comum, assim, todo mundo se junta e ajuda, né? Um quilo de arroz todo mundo tem em casa, tem como, sabe? Então, assim, normal. Normal. Comida, esse negócio de. É normal, é comum. Então, aquilo trouxe tranquilidade, sabe? Me trouxe tranquilidade, porque a minha preocupação, gente, eu não estava preocupada com carro, com status. Criança não pensa isso, com brinquedo. Eu não estava nem um pouco preocupada com isso. Eu estava preocupada assim. E agora? O que eu não sei? O meu medo era aquilo que eu não sabia. Então, cabe, sabe, em alguma situação, se você tem filhos, senta com eles e conversa. Porque o que foi alinhado? Gente, cuidado com o banho demorado, porque se a gente tá aqui gastando dinheiro com desperdício, né, é um dinheiro que vai faltar para alguma coisa importante aqui. Não que tomar banho não seja importante, mas não precisa ser de meia hora, né? Apagar a luz quando sai do quarto, não fica tanto tempo na televisão, vai brincar, pega um jogo, sei lá, vai jogar dama, jogo da memória. Então, assim, foram alguns combinadinhos que eles fizeram, né? Tipo assim, ó, não vai dar para comer 3 pães, vai comer 2, entendeu? Mas, sei lá, troca, come uma banana, come uma fruta também. Você entende que foi uma linguagem muito simples, foram os combinados que a gente dava conta de cumprir, apesar de ser criança, a gente entendeu a situação e todo mundo começou a colaborar, né? A colaborar com aquela situação. Daí depois meu pai conseguiu emprego e eu lembro que, gente, a gente fez de tudo. A gente vendeu chup-chup, a gente vendeu chips, a gente vendeu... Ai, um docinho que eu gostava muito, suspiro, que eu mais comia escondido do que vendia. E assim, normal. O jeito que trataram aquela situação não foi assim, ai meu Deus, ai socorro. Não, normal, e passou. E aquilo acho que me serviu de exemplo, sabe, para desenvolver resiliência. Porque eu penso assim, gente, se tudo der errado, eu sei fazer uma faxina, entendeu? Casa sempre tem alguém que tem casa, precisa que alguém limpe. Exatamente. Né? Sei fazer um bolo, posso vender, não sou boleira, né, das melhores, mas assim, o bolo cresce. Eu tenho um exemplo diferente do seu, porque os meus pais, meu pai sempre foi muito trabalhador, minha mãe também, eu acho que eles estão me assistindo agora, também foi, eles sempre trouxeram esses valores pra gente conseguir as coisas com o suor do nosso trabalho, mas a gente não tinha essa comunicação. Então, por parte dos filhos, não tinha essa cooperação, porque eles carregavam isso para os dois, porque hoje a gente conversa sobre isso, a gente até conversou, eles achavam que já bastava eles estarem preocupados com isso, que não precisava trazer essa preocupação para a gente também. Então, assim, olha a visão diferente. E para as famílias gente, não foi preocupação saber, na verdade, a preocupação era não saber o que estava acontecendo. Quando eles conversaram com a gente, isso trouxe alívio, sabe? Alívio. Porque é como se tivesse um monstro, um fantasma, um algo invisível dentro da casa que você quase pode tocar, que é o problema que não é falado. E quando você traz e resolve, aí você traz tranquilidade, porque já vieram com solução. Quando eu penso nisso, eu não penso como um julgamento com eles, não, porque foi como eles aprenderam também. Os pais nunca conversou com eles. A gente tem costume de ir transmitindo o que a gente passa. Então, os pais deles não conversavam com eles e eles não passavam. Mas hoje eu entendo que eles não passavam pra gente como uma forma de preocupação. Eu vou preocupar eles, por quê? Mas assim, eu entendo que se eles tivessem passado pra gente naquela época, a gente ia entender o porquê que a minha mãe falava, olha, não demora no banheiro. Ainda usava aquela frase assim, você tá achando que seu pai é sócio da Bandeirante? Então, assim, a gente, principalmente criança, a gente fala, é xingo de mãe, e não é. Ela estava
preocupada em ajudar o meu pai, mas como eles não sentaram e não, olha, tá acontecendo isso, a gente tá apertado, olha, o meu salário, chegou uma época, hoje a gente conversa muito sobre isso, mas chegou uma época que o salário do meu pai dava para pagar só o aluguel da nossa casa. E não era porque ele gastava excessivamente, era porque ele ganhava pouco mesmo. Então, assim, ele pagava o aluguel de casa e o restante das contas, a minha mãe fazia alguns trabalhos fora também, que ela sempre vendeu as coisas, sempre trabalhou com faxina, mas ele fazia hora extra para fazer compra. Ele fazia horas extras para poder pagar as outras contas. Então, assim, pensa a tensão que fica isso. E com vários, nós éramos em 5 filhos. Então, assim, a gente gerava um gasto. E o fato da gente não entender o que eles estavam passando, talvez fez com que a gente não conseguisse ajudar eles nesse momento. Talvez pudesse ter sido mais fácil. Lógico, passou, graças a Deus. Isso hoje trouxe um entendimento enorme para a minha vida. Eu peguei isso para mim e eu transformei a minha vida. E hoje eu trabalho de transformar a vida das pessoas. E essa comunicação é extremamente importante. Eu tenho essa comunicação com meu filho, a gente senta, ele sabe quanto que a gente paga de água, de luz. Ele sabe que, olha, mãe, eu quero fazer tal coisa. A gente vai conseguir fazer nesse mês. Porque a gente está pagando isso. Então, assim, olha, a gente está pagando máquina de lavar, a gente está pagando geladeira. Então, ele entende isso. Talvez não é uma prioridade dele, mas ele entende que é uma prioridade para casa. Então, essa conversa familiar é muito importante. Então, quando a gente fala de conversar com o seu parceiro, não é só, tá, a gente já decidiu a estratégia. Ótimo, vamos levar isso agora para a família? Vamos levar isso para os nossos filhos? Então, assim, a gente conversou, alinhou o que a gente vai fazer, agora a gente vai levar para eles ajudar a gente nessa situação. Gente, vocês tentar entender a cabecinha das crianças, elas são empreendedoras, elas vão vender brinquedos se precisar, realmente elas vão ajudar vocês a encontrar soluções. E às vezes a gente fica com dó de dividir isso com eles, porque isso vai entrar como uma preocupação, mas eles não se preocupam com dívidas. Eles ainda não sabem o que é dívidas. Então ele vai focar na solução. E a gente não consegue chegar a uma solução quando está endividado, porque a gente foca na dívida. A gente fica tão obcecado pensando na dívida que a gente não consegue pensar numa solução. Então, assim, celebrar as pequenas conquistas. Olha, a gente conseguiu guardar a primeira parte da nossa reserva. Meu, vamos comemorar isso? Fica feliz os dois. Olha, ela precisava trocar o celular e a minha esposa conseguiu trocar o celular. Celebre as conquistas de vocês. Celebre, comemore com as crianças. Deixa eles saber, olha, eu tô feliz por causa disso. Olha que legal, a gente conseguiu trocar a sua cama. São coisas simples que faz uma diferença tão grande quando a gente conquista. Então, assim, é muito importante. Essa comunicação entre a família, entre o esposo, entre a esposa, entre o companheiro, até mesmo entre o namorado, porque às vezes a pessoa está namorando e ela nem conta o que está acontecendo com ela. Ou ele não conta. Sendo que poderia ter aí no parceiro um apoio. Talvez não um apoio financeiro, porque ele não pode dar, mas aquele apoio de não te cobrar, de você não conseguir sair. Aquele apoio de tá ali do seu lado quando você precisa. Ó, vamos fazer um programa em casa? Ó, vamos fazer... Eu lembro um combinado que eu fiz com meu filho, que ele gosta muito de ir no cinema, eu também gosto, e antes a gente ia mais vezes, e quando eu comprei o meu apartamento, eu falei, ó, filho, a gente comprou o apartamento, então nesse período que a gente tá pagando a entrada, ele vai ficar um pouquinho mais apertado. Vamos fazer o seguinte, toda sexta-feira, vamos fazer nossa noite do cinema em casa? E a gente traz isso agora. Dia de sexta-feira a gente compra pipoca, faz brigadeiro, senta e assiste o filme juntos. Então a gente tornou isso um hábito. E para ele não foi dificuldade nenhuma, porque não era ir ao cinema, era estar comigo. É o momento de qualidade de vocês, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a criança, às vezes a mãe tá achando que a criança vai prezar aquele presente caro, e não é isso. Às vezes ela vai prezar um passeio no parque. Ai, porque o meu filho gosta de ir no McDonald's. Não, seu filho gosta de estar com você. É você que gosta de ir no McDonald's. Faz o dia do lanche em casa, né? Mais saudável do que McDonald's. Isso, e assim, leva ele para poder conhecer lugares diferentes que não envolve só dinheiro, que a gente fica preso nisso. Então, assim, essa
conversa, ela tem que ser leve, ela tem que ser... É difícil iniciar, mas depois que você conversa, gente, é libertador. Eu falo pelas minhas clientes, quando elas falam, ó, consegui falar com meu esposo, é libertador. Você tira um peso das suas costas. Quando você conversa com a sua esposa sobre as suas situações, sobre o que está acontecendo, é como se você tirasse aquela carga e aquilo não fizesse tanta diferença na sua vida como estava parecendo fazer. Sim. E pensar que esse casal é um time, essa família é um time. Então tem que ter os combinados ali, porque vocês têm que ganhar esse jogo da vida juntos. Né? Tem que ter essa conversa. E essa conversa você tem que colocar na agenda. Coloca na agenda, porque às vezes o mês passa, o tempo passa, você esquece, vai deixando para depois. Não. Faz um combinado, coloca na agenda. A gente vai fazer uma revisão semanal? É semanal, beleza. Vamos fazer que dia? Vai ser toda quinta à noite? Vai ser todo domingo? Né? E cumprir. Ah, esqueci, a gente pulou uma, não tem problema. Na próxima faça. Ou no dia seguinte. Dependendo da situação. Ah, mas a gente já faz essa revisão e tá tudo bem. Ok, tá tudo bem porque você está no controle. Então, continua fazendo isso. E envolva os filhos nisso. Sabe? Envolva. Porque, por exemplo, você pode, se você tem condição de pagar uma mesadinha, que seja. E eu falo mesadinha, mas na verdade eu penso assim, pagar por algum serviço. Eu nunca dei dinheiro de graça para os meus filhos. Mas, tipo assim, eu falo assim, nossa, aquela pia tá cheia de louça. E teve uma época que um dos meus filhos, o mais velho, ele queria uma mochila, e era uma mochila cara, e eu pensei assim, eu vou dar essa mochila, mas eu falei assim, você vai juntar de R$ 1 em R$ 1, lavando louça. E ele fez, claro, gente, não esperei, imagina. A mochila custava R$ 100 e na época era caro, mas não era assim, nossa, não posso comprar. Mas foi um jeito de incentivar, entende? Que a gente faz o dinheiro. A gente fala muito de ganhar o dinheiro, mas a gente faz o dinheiro. Uma outra coisa muito legal, assim, que a gente tem, hoje eles são adultos, meus filhos são adultos e a gente ainda mora junto, né? Por uma questão de conveniência, eles querem casar e mudar, sabe? E aí queimou a televisão. Aí o mais velho, ele falou assim, mãe, eu tenho tanto. E eu falei assim, nossa, eu tenho tanto. Claro que ele ia dar a maior parte. Então, beleza, a gente compra, só que é o seguinte, quando você casar, você leva a TV, ela é sua. Eu fiz esse combinado. Porque eu penso também, existem muitos pais que escravizam os filhos, né? E, tipo assim, o filho fica sem condição de produzir para a própria vida porque tá aqui cuidando dos pais, dando dinheiro aqui para a família original. Então, eu tenho esse combinado, que nem o outro filho, queria muito uma air fry. Beleza, achou lá na Shopee, no dia de promoção, eu sei que a gente pagou baratinho. Aí eu falei, aí ele falou assim, mãe, mas vai ser igual para mim, né? Quando eu casar, eu posso levar? Pode levar, é seu. Ele, não, é um bom custo-benefício, né, mãe? Já vai fazendo porque a você sua tá reserva. usando. Já vai fazendo a sua reserva, que quando eles casar, você vai precisar comprar a sua. Não, Gente, tudo bem, depois eu vou ter tudo novinho, entende? Eu penso, porque na minha cabeça isso tá tranquilo, sabe? Que eu vou comprar televisão, posso comprar uma menor, né? Eu nem fico tanto. Mas não, assim, mas são combinados saudáveis que correspondem a ambas as partes. A gente flexibilizou. Não é só um ceder e o outro fazer o que quer. Eu digo assim, de combinados que a gente flexibilizou e a gente encontrou ali um equilíbrio, um meio termo que ficou bom para os dois. Entende? Então, e isso tem que ser uma coisa normal. É normal na minha casa. É normal aqui a gente falar de dinheiro. Sabe? É normal eles contribuírem e entender que o nosso lar é nosso. Eles não estão dando dinheiro para mim. É nosso. Nós três usufruímos desse lugar. Da internet, da luz, da água, da caminha gostosa, né? Da roupa lavadinha, de cada um ter o seu quarto. Então, assim, para eles isso é normal, é natural, porque sempre conversamos sobre isso. Então, e o casal, ele precisa fazer isso, compartilhar também com as crianças. Porque eu lembro que teve uma época que eu fiz uns empréstimos, menina, eu me enrolei de um jeito. Depois eu li o livro
lá do Gustavo Cerbasi, eu consegui colocar um pouquinho em ordem. E eu lembro que eu ia com eles no banco para renegociar. E eles pequenininhos. E eu falava para eles, ó, não faça empréstimo. Pague à vista o que der. E não tem o olho maior que a barriga, entendeu? Eu já estava falando assim, exemplo de não seguir, né? Eu ensinei fazendo tudo errado, Elaine. Tudo errado. Faz o que a mamãe tá fazendo. Tudo que você pode imaginar. Gente, ó, só não me enrolei com a agiota, assim, mas e eu pensava, e eu fazia conta, assim, fazia empréstimo sem precisar, sabe? Com coisa que não era necessário. Muito consumista, eu era muito consumista, gente. Meu guarda-roupa lotado, assim, não fechava de tanta roupa. Trocentos sapatos, e eu nem usava tudo aquilo. Quantas vezes joguei sapatos assim que eu nem usei, começou a descolar, sabe? E aí eu fui trabalhando o meu consumismo, os meus excessos, e comecei a qualificar as minhas compras. Calma aí, eu vou comprar o que de fato faz sentido, o que de fato eu preciso. Porque era como se eu tivesse um buraco, sabe? Tipo assim, quando eu comecei a ter dinheiro, eu vou comprar tudo que eu quiser, não vou mais passar vontade. E daí eu fui perpetuando isso. Deu, calma, peraí, eu tô passando vontade e tô comprando tudo que eu quero, mas nem tudo que eu quero eu preciso, nem tudo que eu quero é essencial. E eu comecei a passar um filtro, aprender ali a passar um filtro, calma aí. E enquanto eu fui vivendo esses processos, eu fui ensinando eles. Porque daí eu comentava, olha, eu fiz isso errado, não faça isso, eu me enrolei toda. Sabe por que a gente ficou até agora aqui no banco e vocês perderam de brincar no parquinho? Porque eu cometi um erro. Então, tudo eu conversava, mas não estressada, porque eu pensava assim, bom, pelo menos eu estou resolvendo. Porque uma das conversas difíceis, depois que tem a conversa do casal, é com os credores, é negociar, é ir no banco, é conversar, é pedir prazo, às vezes o nome sujar, já aconteceu isso comigo. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha transição de carreira, eu tive que. Se eu quisesse fazer naquele momento, eu tinha um empréstimo que eu precisava, sei lá, deixar ele. Entendeu? Eu tomei essa decisão difícil. Aí eu fui no banco, eliminei tudo, deixei tudo bonito, redondinho, ia ficar só esse empréstimo e o meu nome ia sujar. E eu já tinha o cálculo, provavelmente até 2 anos. Até 2 anos. Eu ia ficar com o nome sujo. E eu fiz isso. E eu vou fazer uma explicação agora. Até ela não tem muito a ver com a nossa live, mas como você falou da questão de nome sujar, eu acho que vai trazer um alívio para muita gente. Quando a gente pensa em nome sujar, a gente carrega culturalmente, porque o que você tem na sua vida é seu nome, porque você tem que manter seu nome. Foi difícil. Porque não, é uma cultura que vem lá de trás. Por que antigamente tinha essa cultura? Porque antigamente você tinha as coisas com seu nome. Então, assim, olha, pode vender para fulano, porque fulano é um bom pagador. Era caderninho, gente, lembra que era caderninho? Então, assim, criou-se essa cultura de que o que você tem de mais importante na tua vida é seu nome. E não é seu nome. Nesse sentido, não. Quando a gente pensa no Serasa, por exemplo, que é o que mais suja o nome do pessoal, diante dessa língua comercial, ele é um serviço de proteção de crédito. O que eu quero que vocês entendam agora? Que é uma explicação que eu vou dar para vocês agora, que um serviço de proteção de crédito é para proteger. Vamos supor, a Ju tá lá, sendo bombardeada de crédito. Ju, você ganha 3 mil reais. Mas eu sou um banco muito bonzinho, vou te dar um cartão de 15 mil reais. A Ju vai conseguir me pagar? Não! A Ju não vai conseguir me pagar, mas eu vou dar um crédito de 15 mil para ela, porque vai chegar um momento que ela não vai conseguir pagar mesmo, mas a dívida dela vai estar lá no topo. Dei um cartão de 15 mil para a Ju. A Ju que se vira com isso, mas a Ju já tem uma tendência a gastar. Então ela acha assim, ganho 3, com mais 15 do cartão, maravilha, tenho 18 mil para gastar. É assim que a gente pensa, é assim que a gente pensa. E começa a virar um hábito. Quando eu vejo que eu não consigo pagar a fatura do meu cartão, aí eu começo a parcelar a fatura. Não, primeiro eu entro no rotativo. Eu vou pagar só o mínimo. Aí eu tenho 5 cartões.
eu pago o mínimo dos 5 cartões. Qual que é a intenção? A intenção é não sujar meu nome. Tá tudo bem, porque eu consegui pagar tudo. Mas vira uma bola de neve, né? Na minha cabeça tá tudo bem, porque eu consegui pagar tudo, mas eu não consegui pagar tudo. E isso eu vou empurrando com a barriga. Aí chega um momento que, poxa, eu já não tenho dinheiro. O banco fez o quê? Tirou do cheque especial. Tô devendo cheque especial também. Aí o banco, que é um cara muito legal, liga pra você e fala: ô Ju, vamos fazer o seguinte? Você tá devendo cheque especial, você tá devendo cartão de crédito, vamos fazer um empréstimo pra você pagar essas contas? Faz um empréstimo com a gente, que daí você paga essas contas, você ainda consegue sair com dinheiro no bolso. A Ju falou: poxa, eu vou perder essa oportunidade? Nunca, eu vou fazer um empréstimo. Só que eu não estava bancando as minhas contas sem a parcela do empréstimo. Com a parcela do empréstimo agora que eu não vou conseguir. Então é mais uma coisa. E ele vai te oferecendo crédito até você não conseguir. Quando você não consegue, o que acontece agora? A mágica. O Serasa vai lá e olha: meu, a Ju tá sendo bombardeada de crédito. Vamos fazer o seguinte? Ju, vem cá. Fica aqui comigo. Eu vou te proteger do crédito. Eu vou proteger você. Você vai ficar comigo um tempo aqui? Você para, respira e se organiza. Quando você conseguir pagar essas contas que você já fez e não consegue pagar, eu devolvo você para as instituições financeiras. Então, a proteção de crédito é para você. Não entenda como nome sujo. Se chegar um momento eu tenho que me proteger dos credores, eu vou ficar sim lá no Serasa. Então, quando você... É uma reclusão, né? Para você não fazer mais dívida. Quando você entende isso, ele não torna mais pesado para você sujar seu nome. Quando você entende que o Serasa é um serviço de proteção para você e não para a empresa, porque a empresa vai continuar te cobrando juros e ela vai continuar fazendo você dever mais para ela. Então, assim, não está protegendo a empresa, está protegendo você. Tudo fica mais leve. Aí você vai fazer o que? Vamos deixar? Não tem problema. Se o meu nome ficar protegido por um tempo, eu estou precisando dessa proteção, porque eu estou descontrolada. Então, quando Elaine, aí o que aconteceu? Quando eu voltei para negociar com o banco, aí, porque eles ficaram com medo de eu não pagar, né? Aí eles tiraram ali mais ou menos uns 75% do valor. Então, na verdade, hoje eu tô com o nome lindo, maravilhoso, guardei ele um tempinho, agora tá tudo ok. E tô pagando agora um quarto do que eu não devia. Aquilo era juros, viu? Eram juros abusivos. Exato. Na verdade, eu tô pagando o valor que eu peguei mesmo, só que agora eles colocaram do jeito que encaixou para mim. É um valor então foi uma decisão difícil que eu tive que tomar, mas eu sabia o que eu estava fazendo. A vida da gente é tomar decisões, né? E na maioria delas são difíceis. E assim, a gente até ultrapassou o horário que a gente costuma fazer de live. Esse assunto rende. Esse assunto, a gente tem assunto para muitas lives, porque a gente vai emendando uma coisa e outra. Mas assim, até para concluir, a gente tem que entender que a gente pode transformar esse desafio em uma oportunidade. Como que a gente transforma esse desafio em uma oportunidade? As dívidas são desafiadoras na vida da família. Mas quando a gente consegue ver um crescimento em cima disso, olha só, a Ju passou um desafio e ela está fazendo o que? Ela teve um crescimento em cima disso com a educação dos filhos dela. Ela conseguiu usar esse desafio que ela estava tendo para fazer essa orientação para os filhos. Então, a gente pode sim ir adaptando essa situação com soluções criativas. Transforma isso, deixa de ser aquele peso e traz isso para você, enfrenta junto e vocês vão aprendendo a lidar com a situação. Então, quando a gente tira de um desafio para uma oportunidade, porque é uma oportunidade para vocês estarem mais juntos, é uma oportunidade para vocês tomar um café e decidir as coisas juntos, e não cada um individual. Pô, vocês casaram para ser juntos. Então, assim, é extremamente importante tomar essas decisões juntas. E o impacto que a dívida causa nos nossos relacionamentos, nossa, é arrasador. Essa que é a verdade. Só que ela também pode causar um impacto muito positivo. A partir do momento que eu passo por uma situação difícil e eu vejo que a minha esposa estava ali do meu lado naquela situação, eu vejo que ela me ajudou, que ela me deu um apoio, aquilo fortaleceu a nossa relação de uma forma. Então,
assim, de impacto negativo, ele passa a ser um impacto positivo. Tem coisa que às vezes a gente precisa passar para a gente aprender. Então, assim, até em questão de todo mundo que confia em Deus aí, tem coisa que Deus permite que a gente passe. Porque às vezes a gente precisa passar por aquilo. Mas tem coisa que são decisões erradas nossas. A partir do momento que você toma uma decisão errada na sua vida e você acaba se endividando, chega um momento que você precisa tomar uma decisão que vai te ajudar a sair daquela situação. Foi o que a Ju fez. Então, assim, gente, concluindo, dá para superar tudo junto. Dá sim para encarar essa situação de frente, dá sim para encarar essa situação de forma leve, dá para se organizar financeiramente. Eu fiz isso, eu sou uma ex-endividada, eu não tenho vergonha de falar que eu sou uma ex-endividada. Então, se eu conseguir transformar minha vida, acho que todo mundo consegue. A Ju transformou a vida dela. Então, assim, gente, 90% dos brasileiros passam por isso. Não fique com vergonha de pedir ajuda. E às vezes você precisa pedir ajuda profissional, com uma terapeuta. Tem as terapeutas que fazem até terapias de casais, que daí na terapia vocês vão ver que o problema, porque daí a gente pensa em tudo. O problema do relacionamento é tudo, menos as dívidas. Acontece tudo junto, né, Elaine? Acontece tudo junto. A pessoa ela tem uma questão emocional e relacional com o dinheiro, e isso vai gerando ali uma consequência financeira. E daí tem o profissional das finanças para tratar dessa questão do dinheiro, mas tem também um profissional que vai tratar dessa questão emocional, dessa questão relacional. Então, aí a gente consegue alinhar os acordos, né, o projeto de vida e dar um start para esse crescimento financeiro, para esse crescimento de patrimônio, para essa construção de vida em conjunto. Então, o meu trabalho e o seu trabalho é extremamente essencial para quem, de fato, quer sair desse emaranhado e está buscando solução. Não só a solução financeira, mas também a questão da saúde no relacionamento. Sim, sim. E até para finalizar aqui, eu vou deixar uma reflexão para vocês se lembrar que a jornada ela pode sim ser desafiadora. Mas se vocês derem um passinho de cada vez juntos, vocês com certeza vão chegar na vitória e vão chegar no resultado tão esperado, de ter uma vida financeira equilibrada e mais harmoniosa. E pode ter certeza, tudo vai melhorar. Quando você tá com a vida financeira equilibrada, você tá com a sua parte mental equilibrada, tudo melhora na sua vida. Quero aí deixar meu agradecimento. Ju, você vai passar para a gente aí as suas finalizações também, mas eu quero agradecer todo mundo que estava aqui presente com a gente, a participação de todo mundo. Eu fico muito grata e eu sei que é um assunto que a gente tem que ir devagarzinho, mas tem que chegar lá. A gente precisa falar de dinheiro. É isso mesmo. Eu também agradeço a presença de todos vocês, pessoal que entrou desde o comecinho também da live. Obrigado por vocês terem aí assistido aí com a gente, e eu espero que realmente esse conteúdo traga respostas, traga soluções, que traga caminhos, né, que sirva de fato para dar um direcionamento para que vocês possam colocar ordem nas finanças, mas também ordem nas relações, tá bom, gente? Um beijo, boa noite. Fiquem com Deus, gente. E fiquem ricos. Desculpa pelos problemas técnicos. Fiquem com Deus. Ju, muito obrigada. Foi muito legal o nosso bate-papo. A gente vai ter vários bate-papos junto. E assim, que a gente consiga transformar muitas vidas hoje que assistiu. Um beijo. Beijão, boa noite, gente. Boa noite.